República Árabe Síria enfrenta desde março de 2011 uma guerra civil que iniciou com protestos a fim de derrubar o governo de Bashar al-Assad e espalhou-se pelo país, resultando em uma revolta armada. Na verdade, na Síria estão concentrados todos os problemas do Oriente Médio, todos. O governo sírio, que é dominado pelos alauítas e, portanto, pelos xiitas, ele é aliado de Irã. E o Irã, como se sabe, hoje é uma potência do Oriente Médio e da Ásia Central, que está na mira dos Estados Unidos e de Israel. Então a Síria, como aliado do Irã, o governo sírio se torna fatalmente um governo considerado inimigo, tanto pelos Estados Unidos quanto pelo Israel. Ao mesmo tempo, a Síria dá para a Rússia o único acesso que a Rússia tem a um porto do Mediterrâneo. Do outro lado, a China tem interesses no petróleo iraniano. Então, como o Irã é aliado da Síria e a China tem interesse no petróleo do Irã, isso faz com que a China também seja aliada do governo sírio. E, mais regionalmente, a Turquia, porque dentro da Síria você tem minorias curdas, que também lutam pelo seu território próprio, o Kurdistão. Essas minorias curdas se relacionam com as minorias curdas na própria Turquia e no Iraque. Então aí você tem uma potencial explosão da luta do povo curdo, e por isso interessa para a Turquia um governo que consiga manter a estabilidade do povo curdo. Por outro lado, você tem também regionalmente os interesses da Arábia Saudita, que são sunitas e que se opõem ao Irã, porque a Arábia Saudita disputa com o Irã o controle dos países do Golfo Pérsico, e isso faz com que a Arábia Saudita tenha interesse na deposição do governo sírio, porque isso enfraqueceria o Irã. Só que se o governo sírio cair, isso vai criar um outro problema, porque bem ou mal a ditadura a ditadura de Bashar al-Assad, ela conseguiu até hoje manter uma certa estabilidade. Ela conseguiu manter um certo controle sobre os curdos, ela conseguiu manter as tensões internas da Síria sob controle, e o medo dos Estados Unidos é que se cai esse governo, quem é que vai subir no lugar? Então, que tem uma incógnita. Quer dizer, se cair a ditadura Assad, o que vai acontecer com a Síria? Muitos falam, inclusive, na fragmentação do país em 3 regiões. Uma região controlada pelos alauítas, que são hoje quem está no poder. Outra região controlada pelos sunitas, que estão na oposição. E outra região controlada pelos curdos. Fala-se, então, na balcanização da Síria. Mas são especulações, quer dizer, são avaliações que, na verdade, ninguém tem muita segurança sobre isso. Em 21 de agosto, a oposição denunciou por meio de fotos e vídeos um ataque de armas químicas pelo governo sírio nos subúrbios de Damasco, matando mais de 1.000 pessoas. Se for confirmado isso, a Síria violou efetivamente uma regra internacional. O grande problema da Síria e a grande confusão é que com arma química ou não, bacteriológica ou não, a Síria realmente está desenvolvendo uma guerra interna, né, e que atinge os direitos humanos. E nós precisamos pensar também, pouco se toca nisso, às vezes nas notícias, que o problema não é só a arma química, o problema são os direitos humanos. A quantidade de mortes e de torturas, de coisas que estão acontecendo naquele território. Então, um Estado soberano, ele não é tão soberano que ele possa fazer com o seu povo o que ele bem entender. Após o incidente, o pronunciamento do secretário de Estado americano John Kerry, afirmando que há provas de que o governo sírio usou armas químicas contra civis, uma intervenção militar liderada pelos Estados Unidos tornou-se possível. Então, a intervenção parece ser muito mais um empreendimento unilateral. A intervenção norte-americana, ela não é sensível à questão do tempo. O Obama já fez questão de reforçar isso. Se a intervenção for daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 2, 3 meses, isso não faz diferença. Ou seja, se o sofrimento humano estivesse em jogo, a questão do tempo é uma questão primordial, né? E decisiva. Também não parece que o desenho de intervenção proposta pelos Estados Unidos tem essa característica. A justificativa do Obama, ela é muito mais a de colocar um limite para o uso de armas químicas do que preponderantemente parar o sofrimento ou estancar o sofrimento dos sírios. Embora os Estados Unidos possa eventualmente, eu não estou dizendo que tenha, possa eventualmente ter razão, ele não é a polícia do mundo. É preciso uma cooperação dos países civilizados, é preciso uma tomada de decisão da própria ONU, como organismo nesse sentido, que busca a paz, que busca a segurança internacional, mas existem caminhos.
Pode não ser exatamente uma intervenção armada, pode ser um caminho de censura internacional, de isolamento do país, dos seus negócios, da sua diplomacia, porque também um país isolado, ele sofre muitas consequências. Com a intervenção na Síria, outros processos de pacificação na região ficam muito comprometidos, sobretudo o processo de pacificação entre árabes e israelenses. Uma saída, me parece, voltar a pensar numa solução política para o problema da Síria e para um cessar-fogo imediato entre o governo Bashar al-Assad e os grupos insurgentes que são os mais relevantes hoje dentro desse cenário sírio, que é muito polarizado e muito dividido.